Tá, sim. Aproveitando que a gente está ao vivo no YouTube, né? Deixa Deus usar você. Lucas capítulo 20, quem encontrou, diga amém. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Está escrito assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Vamos fazer essa pergunta que os fariseus fizeram, irmãos? 1, 2, 3 e... Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Vou descer aqui o altar para depois continuar a leitura, fica mais perto de vocês. Vou pedir para vocês virem para mais perto da gente. E está mais fresco aqui embaixo também. Lá em cima está um forno. Acho que esse altar tem muito fogo, viu, Vilma? Muito fogo, amém? Vamos pôr um ar-condicionado aí, porque está bem quente. Vamos pela pergunta de novo. E falaram-lhe dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu autoridade? Ou quem te deu autoridade? Respondendo ele, disse-lhes: Também vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não crestes? E se dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João Batista é um profeta. Depois de trocar figurinha e conversar entre eles, né? Verso 7. Responderam que não sabiam de onde era. Eu vou fazer uma pausa aqui, irmão. Fala assim comigo: cara de pau, esse povo, cara de pau, olha só. Versículo 8. E Jesus lhes disse: Tampouco eu direi a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Podeis assentar em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala-nos segundo a tua vontade nessa noite. Meus amados, é notório entre os irmãos, em qualquer um que se aproxima de Cristo e aprende nas Escrituras, que Jesus, ele foi contraditado muitas e muitas vezes pelos escribas e fariseus. Ele foi desacreditado no seu ministério pelas autoridades competentes religiosas daquela época. Escriba e fariseu pegaram tanto no pé de Jesus que a palavra hoje soa mal. Se eu chamar você de escriba ou de fariseu, você vai ficar bravo comigo. Mas escriba era doutor da lei, era um cargo bonito. Era tipo assim, ó, presbítero. Não é bonito ouvir? Ó, chame os presbíteros da igreja. Ou pastor, não soa bem, gente, o nome? Mas de tanto porque eles não receberam Jesus com honra, o título de escriba e fariseu também virou uma chacota. E aqui eu aprendo uma coisa só, antes de entrar no texto. A Bíblia diz o seguinte: dai honra a quem tem honra. E a palavra do Senhor também diz lá na frente: quem recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Olha só o que os escribas e fariseus plantavam. Eles queriam provar para a sociedade que Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma. Eles queriam provar para a sociedade que Jesus não era escolhido de Deus patavilha nenhuma. E acaba que quem ficou pintado na história, e numa história eterna, porque a Bíblia se tornou um livro eterno, quem ficou pintado de quem não tinha autoridade nenhuma, e serventia nenhuma, e validade nenhuma, foi os danados dos escribas e fariseus. Aqui eu aprendo a primeira lição antes de entrar no discorrer dessa noite, que o nosso ensino é breve, que é só 1 hora de culto, né? Termina às 9. Mas aqui eu começo dizendo uma coisa: Jesus ensinou os discípulos: do jeitinho que vocês quiserem que tratem vocês, vocês tratam primeiro. Do jeitinho que vocês quiserem que os homens vos façam a vocês, faça vocês a eles. E aqui vem o primeiro princípio de semeadura. Em toda a Bíblia, nos 4, se é 4 continentes, agora me perdi quantos continentes são de verdade, é 4?
Só sei que é 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, e em todos os continentes da terra, aonde se prega de Jesus, aonde se prega o evangelho, Vilma, os fariseus se tornaram chacota, os fariseus se tornaram piada. Um título tão nobre, doutor da lei, estudioso, mestre, professor, foi profanado. Por que, pastor, isso aconteceu? Isso aconteceu devido a uma lei de Deus que não muda, nem na inocência, nem na lei e nem na graça. Para quem não sabe, houve um período chamado inocência. O homem era inocente, vivia inocente, sem pecado. Depois ele conheceu o bem e o mal, perdeu a inocência e mudou-se a dispensação. Veio depois a dispensação da lei. Lá na frente, já estou pulando algumas dispensações para você entender melhor. E em todas as dispensações, a lei da semeadura é real. E pasme com o que eu vou te dizer. Até no céu, quando lá chegarmos, com a graça de Deus, chegaremos lá veremos resultado da lei da semeadura. Põe a mão no coração assim, ó, e fala comigo, em nome de Jesus, eu vou valorizar essa lei. Eu vou fazer essa lei produzir a meu favor. Tudo que os fariseus queriam era pichar, riscar a imagem de Jesus. Doutores, mestres, estudiosos da lei, da palavra, queriam pichar o nome majestoso, único, verdadeiro de Cristo. Queriam colocar em discussão o caráter do homem que nunca havia cometido pecado. Queriam colocar em discussão a autoridade daquele que nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Uns por inveja, outros simplesmente porque eram levados pela onda. Já viu falar da Maria vai com as outras? Aqui não tem não, aqui em Goiânia não tem não. Mas lá em Itaberaí tem muito, viu, Luciária? Maria vai com as outras. Se você falar que viu Jesus ali na esquina ali, naquela igreja da esquina, sai do meio do culto e vai para lá, porque diz que viu Jesus lá. E tem muito escriba e fariseu que Maria vai com as outras. Alguns nem foi por maldade, mas eles eram tão frios e tão calculistas, que eles quiseram pegar Jesus com a palavra. Preste atenção, o judeu nunca diz eu sou, você sabia disso? Se você conhecer um judeu em qualquer momento, Vilma, você nunca vai ver um judeu dizer assim, eu sou. E Jesus, ele entrou de sola nesse conceito do eu sou, porque ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. E isso soava a princípio para os fariseus como alguém arrogante, que estava se colocando acima de todos. Mas uma coisa, para você discernir bem o que é arrogância, prepotência ou soberba, é eu querer ser o que não sou. Preste atenção, se eu colocar o meu cabelo com aquele sprayzinho assim, ó, vocês aí que são cabeleireiros, eu vou colocar meu cabelo para cima, vai ficar soberbo, tupetão assim. Aquele tupete volumoso do meu cabelo não é o meu tamanho real. Aquele tupete é eu me colocando maior do que eu sou. Quando o pavão é o símbolo da vaidade, ele abre as asas, abre aquelas penas todas coloridas, ele impõe algo que na verdade, dentro dele, na essência dele, ele não é, são penas, são aparências. Mas Jesus, quando diz eu sou, ele tinha autoridade para dizer eu sou, porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a primícia da criação, ele é o primogênito de Deus, e quando foi até criar eu e você vai ver um diálogo bonito na Bíblia, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não está dizendo, e Deus fez, não está dizendo, eu vou fazer o homem, está dizendo, façamos, mostra claramente a trindade de Deus aí nesse negócio, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava, Jesus era Deus antes de vir ao mundo. Jesus não nasceu supostamente no dia 25 de dezembro, dentro de uma manjedoura. Jesus veio ao mundo naquela data. É muito diferente Jesus vir ao mundo que Jesus nascer.
Jesus não nasceu naquele dia, 2000 e poucos anos atrás. Ele Ele era, Ele sempre será. Ele é o princípio e o derradeiro, o alfa, o ômega, o princípio e fim, diz Apocalipse. Ele é Deus, irmão. E Deus tão grande se humilha e vem à terra e nasce na manjedoura para enfrentar esse tipo de gente. De repente, Deus começa a usar o filho do carpinteiro. Para eles, filho do carpinteiro. O missionário Dene deu uma passagem bonita aqui no culto passado, que ela diz que o homem espiritual discerne bem tudo e de todos não é discernido. Dá para repetir esse versículo que ela falou? O homem espiritual discerne bem tudo e de todos não é discernido. Jesus vivia isso. Jesus sabia até o que eles estavam pensando no coração deles, mas ninguém discernia Jesus. Você olhava para Jesus, uns falavam, é o filho de José, e o outro falava assim, não, rapaz, é irmão do Tiago, tem mais 5 irmãos, como assim, nasceu? Rapaz, disse que nasceu de uma virgem, dá para acreditar? Então, quando Jesus se manifesta ao mundo de verdade, Van Basta, e começa a transformar água em vinho, expulsar demônios, falar com autoridade, mandar a doença embora, curar paralítico de nascença, abrir cegos, olhos do cego de nascença, curar surdos e mudos. A atenção do povo, nós, a massa, o povo, se voltou para Jesus e falou, realmente é maravilhoso o que esse homem faz. Os fariseus não falam como ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. Isso despertou uma inveja, uma ira no coração, por que não dizer, dos pastores da época, dos presbíteros da época, dos evangelistas da época, dos bispos da época, porque afinal de contas, esse não é o filho de José? Esse não é aquele filho de Maria, que tem mais 5 irmãos, se eu não estou enganado? Como é que ele fala, eu sou? E esse povo está indo na onda dele, mas não é possível um negócio desse. Vamos perguntar a ele. O povo chama ele de mestre, mas não era um carpinteiro? Qual faculdade que ele estudou? Não, tem um trem errado aí. E por inveja, por perseguição, queriam manchar, apagar, detonar com o nome de Jesus. E chegou nele, fez uma pergunta clássica daquela época. Porque, não sei se você já ouviu falar por aí, a igreja moderna começou a ressuscitar isso, que Deus chama homens através de outros homens. Engraçado, Deus chamou Elias e não mostrou nenhum homem chamando ele. Sim, Deus chama homens para levantar homens, chama. Elias chamou Eliseu, mas foi escolhido primeiro por Deus. Olha só, se você for olhar antes da lei, período em que Jacó se tornou Israel e prometeu a Deus entregar os dízimos, a Bíblia diz que ele entregou ao sacerdote Melquisedeque, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem chamou? Paulo até faz uma indagação depois, assim, é um pouco profundo, eu tinha que ler lá, mas eu não vou ler. Paulo fala assim, quem então levantou Melquisedeque? Por que ele perguntou quem levantou Melquisedeque? Porque questionavam também o apostolado dele. Paulo? Mas não é o perseguidor da igreja? Não é o Paulo, aquele que consentiu na morte de Estevão? Que história é essa? Que agora ele é chamado, ungido por Deus, que história é essa? Então Deus disse claramente que Deus chama uns homens através de outros homens, mas também Ele aponta o dedo sim para alguma pessoa, escolhe, elege aquela pessoa para fazer determinada obra. Você vai ver isso acontecendo no Velho Testamento e também no Novo Testamento de uma forma sobrenatural, amém? Levanta a sua mão direita para o céu e fala assim, Deus ainda escolhe alguém, fala. Deus ainda tem poder. E Jesus ensinando o povo, e de repente chegou os fariseus, versículo 2, e falaram-lhe dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu a autoridade? Porque aqueles fariseus, eles eram obreiros porque alguém chegou, pôs a mão na cabeça deles, falou assim, agora é obreiro,
Tá, você agora é sacerdote, você agora é escriba, você agora é fariseu. Apesar que o sacerdócio ele era muito derivado da classe dos levitas, família dos levitas, era algo hereditário, familiar. Mas o escriba e fariseu não, era uma posição conquistada. Apóstolo Paulo era um fariseu, e ele disse que foi criado e instruído aos pés de um homem chamado Gamaliel. Então ele estudou para aquilo. Então os fariseus perguntam para Jesus: quem foi que te ensinou? Quem te deu carteirinha de membro? Quem que te deu carteirinha de missionária? Com que autoridade você faz isso? Foi o sacerdote que te chamou? Jesus é tão grande, mas ele é tão grande e maravilhoso, que ele respeita a pequeneza da pergunta. Jesus, se fosse eu tirava a identidade do bolso e falava: rapaz, respeita. Se fosse eu sou o filho de Deus, rapaz. Você não viu? Vai lá e cura o enfermo então, igual eu curei. Se fosse eu, na minha tolice, na minha pequeneza, eu falo assim: ah é? Vocês estão me desafiando? Rapaz, eu fiz morto levantar, cadê o morto que você fez levantar? Eu ia responder assim, na minha arrogância, pequeneza, natureza humana. Eu ia dizer assim: rapaz, aqui jejuma, rapaz, aqui consagra. Cadê os milagres que vocês fazem? Cambada de irresponsável. Só que Jesus, ele obedece o próprio provérbio. Mostra que Jesus não contradiz em sua palavra. Em Provérbios está escrito assim, ó: não responda o tolo segundo a sua tolice, porque senão você se iguala a ele. Vamos responder esse provérbio? Vamos? Não responda ao tolo segundo a sua tolice, senão você se iguala a ele. Tem tanta gente sábia, grande, que tem posição, que Deus usa, que não consegue entender que não se deve discutir com tolos. Jesus faz uma pergunta clássica. Jesus não arranca a identidade do bolso. Jesus não mete a mão na mesa e fala: eu sou o Messias, rapaz. Jesus não demonstra nenhum abalo com a pergunta, mas olha o que Jesus responde. Dize-nos, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus, com sabedoria, e aqui eu quero pedir você que é do povo eleito para fazer um exercício de fé. Antes de responder, dá uma respirada, irmão. Nós não chega nem nos pés da sabedoria de Jesus, não, mas não custa nada pedir, né, Vilma? Não custa nada tentar imitar Jesus. Em vez de dar a resposta, às vezes, do jeito que você acha que a pessoa merece. Irmão, esse povo aqui era um bando de hipócrita. É um bando de aproveitador querendo manchar o nome, colocar no SPC, literalmente, o nome de Jesus. Jogar na lata de lixo e ainda jogar uma marmita usada velha em cima. Era isso que eles queriam, tirar publicamente a autoridade de Jesus. Se fosse o Silas Malafaia, ia ficar brabo demais, ele ia cuspir fogo, ele ia apontar o dedo, eu conheço a natureza dele. Ele ia bater a mão na mesa igual ele faz, ia ficar nervoso, e eu também, quem sabe, ia ficar, responderia mal. Mas Jesus, com sabedoria do céu, fala comigo assim: Jesus é sábio. Respondendo, ele disse: também eu vos farei uma pergunta. Também eu vou fazer uma pergunta para vocês. Diz-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? João Batista não foi ungido por sacerdote. João o Batista não foi elegido na igreja, não era presbítero, nem evangelista, nem pastor, nem era da linhagem dos levitas. João Batista foi o precursor da maior obra de redenção humana na terra, divina na terra. Ele veio abrindo o caminho para o Messias, meu irmão. João Batista era um homem que pregava também com muita autoridade, força de palavras. Ele não pregava assim: olha, se você vir no culto, Deus vai te dar a vitória.
Ele pregava assim: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Aí, escuta só, as multidões, não tinha Facebook, igual a gente, não tinha YouTube, não tinha templo com ar-condicionado, apesar que isso não está funcionando, está parecendo um deserto também, mas vai melhorar, em nome de Jesus. Não tinha ar-condicionado, não tinha cadeirinha, mesmo que não tem mofada, mas é uma cadeirinha até redondinha assim, não dá calo na gente. Ele não fazia convite, distribuía. Oi, ó, aqui ó, ô Eleito, vem no culto, viu? Vou no culto, vamos, vai lá no culto quarta-feira, viu? Vai ter uma palavra boa lá, viu, Vilma? Ó, vai lá sexta, vai ser uma benção. Ele não tinha Rede Globo, Record, ele não tinha nada desse carro de som, ele não tinha um locutor como nós temos na igreja, Maciel, que fala tão bonito: participe dos nossos cultos e seja abençoado por Deus. Ele pregava duro: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E as multidões, Vilma, se aglomeravam em pleno deserto para ouvir a mensagem de João Batista. As multidões saíam do conforto de casa e caminhavam para o deserto onde era a morada de João Batista. João Batista se vestia bem rusticamente, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista nunca foi num shopping center flamboyant. João Batista nunca vai saber, lógico, que foi um Subway. É Subway que fala? João Batista não sabia nem o mínimo que era um caviar. João Batista nunca pregou o que o povo queria ouvir, mas tinha tanta unção da parte de Deus, que o povo saía do templo dos fariseus, do templo de Salomão, e caminhavam até o deserto para ouvir uma mensagem como essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E batizavam aqueles que se arrependiam nas águas, e começou a crescer tremendamente o seu ministério. E Jesus pergunta: de quem é o batismo de João? É de Deus ou é dos homens? Aí eles fazem a rodinha: vem cá, Dines, eu sei que você está cansado, mas vem cá, chega aqui, nós é os fariseus. É o seguinte: se nós responder para ele que o batismo é de João, o que acontece? Não vai dar certo. O povo considera João profeta, o povo sai daqui do templo e vai para o deserto ouvir a palavra dele. O povo mata nós, não mata? Mata. Se nós falar que o batismo de João é do céu, Jesus tem razão, né? Aí ele pega nós, né? Ele pega nós. Então o que nós falamos para ele? Vamos falar que nós não sabemos. Nós não sabemos nada. Obrigado. Não é a ira que me dá. Cambada de safado, cambada de hipócrita, cambada de gente que não tem o que fazer, quer sujar as vestes de Jesus, estragar a reputação do Filho de Deus, rasgar como se rasga um papel, pisar no chão, e quando não vê com meio pelo qual fazer isso, se esquiva de lado e foge da responsabilidade. Mas Jesus já sabia disso. Jesus já sabia. Ele responde: eu ficaria bravo igual fiquei aqui. Eu ia chamar seus cambada. Me falta palavra para falar. Eu ia brigar demais, irmão. O que vocês querem saber de mim então, rapaz, se vocês não sabem nada? Era mais ou menos assim que eu ia falar. Mas Jesus, nosso mestre, ele responde assim: já que vocês não sabem, tampouco eu responderei a vocês com que autoridade eu faço. Os fariseus murcharam, voltaram, cada um pelo seu caminho, e com certeza chegaram lá, missionário, e disseram assim:
Perdemos a viagem. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada de interessante. Mas nós vamos continuar tentando, mas nada de interessante. Aconteceu. Desprezaram o professor da sabedoria. Plantaram a má reputação que eles queriam para Jesus. Começou a ser gerada na visão do povo. Irmão, eu vou falar uma palavra da parte de Deus para você aqui agora. Quem tenta apagar e aniquilar você, se tornará apagado. Quem prepara a armadilha para você, cai nessa mesma armadilha. Quem prepara laço para você, cai nesse próprio laço. Isso aconteceu com Jesus. Quando alguém que estuda a Bíblia como nós ouve falar de fariseu, dá até uma torcidinha no bigode, como diz o goiano, porque é raça que deu trabalho para Jesus. Poderia ter sido grandes obreiros ao lado de Jesus, poderia ter sido grandes trabalhadores da obra ao lado de Jesus, poderiam ter sido cooperadores do reino de Deus, mas eles não podiam assumir que alguém falava melhor, alguém falava com mais autoridade, alguém era mais usado por Deus que eles. Não conseguiram enxergar quem eles eram. Nós, meus irmãos, precisamos de colírio espiritual para saber quem somos. Pastor, eu não sou nada. Não, você é sim. Aqui está uma grande diferença entre soberba e realidade. Jesus dizia eu sou. Então Jesus pecou? Não, porque ele era. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa valorizar quem é você em Deus. Você é massa de manobra? Você é bucha de canhão? Você é tapete para os outros pisar? Ou tapete para o seu marido ou para a sua esposa pisar? O que você é, irmão? Assuma a sua posição. A sua posição diante de Deus não é orgulho. A sua posição diante de Deus é a posição real que Deus te deu. O que eu preciso para enxergar, pastor, qual é a minha posição diante de Deus? Apocalipse disse assim: aconselho que de mim compres colírio. Nós precisamos de colírio, irmão, para não achar que estamos grandes demais, mas também para não achar que somos escória da humanidade, que somos ninguém, e que ninguém nos ama, e que não temos valor algum, e que qualquer coisa que fizer comigo vai ficar por isso mesmo. Escute o que eu vou te falar. A Deus pertence a justiça, a vingança e o juízo. Deus cobra sim daqueles que querem pichar o seu nome. Deus cobra sim daqueles que querem desfazer de alguém que tem coração sincero diante de Deus. Deus cobra sim. Você pode não ver, mas vai acontecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Com que autoridade? Acho que ele esperava assim, ele vai tirar o cartãozinho de membro lá do Povelete. Está ficando pronto, viu, gente? Isso aqui é adesivinho para o carro, tá? Quem quiser pegar depois, ele tem um fundo removível, é bonitinho, já coloquei no meu já. Eles achou que Jesus ia pegar uma carta dos escribas. Aqui, ó. Eu estudei na escola de Gamaliel, fiz faculdade de teologia e sou mestre em divindades. Olha meu anel, que hoje tem isso, né? Hoje tem. Anel, mestre em divindades, tem? Mas Jesus nem deu resposta. Agora eu vou te falar uma coisa, essa é de ensino para você. Não perca tempo, irmão, respondendo todas as perguntas que fazem para você. Viu, Vilma? Não perca tempo respondendo todas as perguntas que te fazem. Olha se vale a pena realmente responder. Sabe por quê? Muitas dessas perguntas, indagas e questões da vida só para te tirar a paz, te fazer perder o tempo. Não estão interessados em saber a verdade, missionário Dene. Esses homens não estavam interessados em ouvir a verdadeira resposta e mudar alguma coisa com isso. Existem pessoas que nunca mudarão, João. Nunca mudarão. Podem ouvir Jesus tete a tete, como esses fariseus e escribas, que nunca se transformarão, nunca darão o braço a torcer, morrerão na ignorância, sem dar ouvidos à verdade. Então preste atenção, nunca responda a todo mundo. Tem gente que vem perguntar sobre a sua fé só para te caçoar. Ah, mas eu tenho que falar da minha fé, explicar.
o que eu faço com o meu dízimo na igreja, porque ele me perguntou, então para que serve meu dízimo? Então eu vou tentar responder. Não perca tempo, minha filha. Um grupo de fariseus e escribas querem indagar para manchar, para denegrir, para deturpar. Se não consegue, eles viram as costas, põem o rabinho entre as pernas e vão embora. Eles não merecem a sua atenção. Um grande número de perguntas que chega para você acerca da sua fé, não é para simplesmente ouvir, crer e ser transformado por ela, mas para indagar, para manchar, deturpar, excluir do seu coração a verdadeira convicção que você tem em Deus. Quem está entendendo? Eu ouvi uma meditação e eu sempre repito ela. A moeda mais cara do mundo não é o euro, não é o ouro, não é o dólar, não é o peso, não é. A moeda mais cara do mundo se chama tempo. Fala comigo, tempo. Porque é com o tempo que o garimpeiro se dedica para achar o ouro. É com o tempo que o diarista trabalha para ganhar a diária. É com o tempo que o cabeleireiro se dedica no corte para ganhar a sua moeda. É o tempo, é a moeda mais preciosa. Porque ainda que eu perca 1 milhão, é possível eu encontrar 1 milhão? Sim ou não? É. Posso até ganhar na Mega Sena, né? Tem crente que joga, não vou dizer que é pecado, porque se vendem rifa dentro das igrejas, como é que pode falar que é pecado jogar na Sena? É? Faz a pergunta, irmão. Isso é um... A gente não vai temar com os velhos e sábios, né? Fala comigo, velhos e sábios. Nós não podemos temar. Mãe que tema com o filho já está pecando, não pode pecar. Mas a verdade é que, a verdade, nua e crua. Os irmãos da internet não me crucificam, não, é verdade, viu? A verdade nua e crua, que não há nenhuma diferença entre a rifa de uma bezerra que você faz dentro da igreja, que Jesus disse que não pode, dentro da igreja, não há diferença nenhuma do bilhetinho que você vende para concorrer a um carro, igual está tendo nos congressos por aí de jovens, você vende não sei quantos bilhetinhos, você ganha um iPhone. Você vende tantos bilhetinhos, se o seu bilhete for sorteado, você ganha um carro. Então vem para a festa de Jesus, irmão. Não tem nenhuma diferença entre jogar na loteria e comprar uma rifa dentro da igreja. Tem sim. A única diferença é que você fazer uma rifa dentro de uma igreja, você está pondo o templo de Deus ainda embutido nesse cheque de jogo. É pior. E Deus vai matar tudo, pastor? Não vai não, Deus é misericordioso. E Deus vai jogar todo mundo no inferno? Não vai não, Deus é misericordioso, esperando que nós nos convertamos. Eu já vendi muita coxinha nas cantinas das igrejas. Já fiz feijoada, pastor mandava, eu obedecia. Mas hoje eu tenho plena convicção de que o reino de Deus não precisa fazer comércio dentro da igreja para se manter. Deus se encarrega da sua obra. João Batista não pagava aluguel, não estou pregando sobre ele aqui? João Batista tinha cantina no deserto? Mas João Batista era bobo demais. Vem cá, o povo ia para o deserto esse ar, eu vi ele. Deserto! Só de aguinha mineral lá, o homem ia rachar a banca, irmão. Só de aguinha mineral. Quantos discípulos ele tinha? Tinha vários, inclusive vários deixaram ele para seguir Jesus, você lembra? Que até que ele falou a frase, uma das mais bonitas da Bíblia: convém que ele cresça e eu diminua. Oh, que coisa linda. Irmão, se João Batista colocasse uma barraquinha do lado, fala, discípulo, vem cá, você vai ficar aqui. Todo mundo vai vir, ó. Você vende o pãozinho de cevada, 5 realzinho. Aguinha mineral, 2 tá bom, 7. Um pãozinho de cevada e uma aguinha. Irmão, eram milhares de pessoas que iam ao deserto para ouvir João Batista. E nem era o templo, Eudêmio. E Jesus chega no templo. Esse Jesus chega no templo, chutando a barraca dos cambistas, com um chicote na mão.
e dizendo: vocês estão transformando a casa do meu pai em um covil de salteadores. A casa do meu pai será chamada casa de oração. É forte, né, irmão? Irmão, esses dias viram uma pessoa, é parente meu, que me deu uma ideia linda. Olha a ideia. Marcos, mas eu vi lá o lugar que você arrumou para a igreja, é muito bom, é muito caro, né? Falei, mocinho, não é dos mais baratos não, mas a gente não pode dar para Deus o que não custa nada para a gente, né? Mas eu tive uma ideia, viu? Pode ficar tranquilo. Falei, qual que é a ideia, irmão? Você vai dizimar, ofertar lá? Não, muito melhor que eu ofertar e dizimar lá. Falei, qual que é a ideia? Ele falou assim, você coloca uma guritinha no portão, aquele portão, um rapazinho com um papelzinho na mão, e abre ele o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde. O que vai acontecer? No mínimo você vai pagar o aluguel da igreja todinho, só com estacionamento. Vai dar emprego para uma pessoa que vai ficar na porta da igreja, né? Inclusive você pode até falar para os que vinham estacionar o carro, convidar eles para vir para a igreja. Falei, muito bom, mas não é o propósito, meu irmão. Mas por que não é o propósito? Falei, não é o propósito. Aquilo ali não é para ganhar dinheiro, aquilo ali não é para maneirar custo de igreja, aquilo ali, irmão, é simplesmente, nós quando alugamos ali, alugamos para que o Senhor fosse glorificado naquele lugar. Vem para estacionar, quem vier, está ali pronto para estacionar, está o lugarzinho para colocar o carro lá, está protegido, mas não é para fazer comércio. Nós não locamos para fazer comércio. Não vou julgar quem faz isso. Tem igreja aí que você paga estacionamento para entrar, você sabia? No culto? Paga estacionamento. Mas não é nossa razão. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Deixa eu voltar para o texto para a gente terminar. E Jesus perguntou-lhes: o batismo de João era do céu ou dos homens? Fica de pé para a gente terminar isso aqui. Eu tenho uma palavra profética na sua vida. Eu espero que você tenha ouvido com muita atenção. Não responda todas as perguntas que te fizerem. Não, pastor, mas me perguntou. Talvez quer até ser crente, não quer nada, quer só zombar de sua fé. Tem uns que é tão cara de pau que chega assim: você estava na igreja? Estava na igreja adorando. E o seu marido estava onde? Um cara de deboche. Não sei se já aconteceu com você. Querem riscar sua fé, querem apagar a sua fé, querem acabar com o seu ministério, não querem aprender de você. E a palavra de Deus que eu tenho para você é essa: que todos que tentaram manchar o nome de Jesus tiveram seu próprio nome manchado e abominado nessa palavra. Pastor, foi Jesus que lançou a praga? Não, foi eles que plantaram. Eles que plantaram a semente da difamação. Automaticamente os nomes de escribas e fariseus são censurados na Bíblia. A Bíblia, quando você fala, chega, torce a orelha, assim como de Judas hoje. Pastor, foi Jesus que pôs eles debaixo de joelho e falou assim: eu não saio daqui da oração enquanto o Senhor não fizer justiça, porque aquele irmão não crê na minha unção. Oh, Jesus, pesa a mão nele. Não precisa disso, irmão, não precisa. Aqueles que preparam a armadilha para você, cairão nela. Aqueles que preparam a forca para você, nela serão enforcados. É Bíblia, é a palavra de Deus, amém? Levanta sua mão direita para o céu. Senhor Deus, nessa noite de palavra, nós aprendemos da sua sabedoria, do seu entendimento, e a forma sábia com que o Senhor respondia, sem ira, sem contenda, sem discussão. O Senhor superior a todos aqueles indagamentos, Senhor, bem respondia segundo a presciência que Deus te revelava. Senhor, eu te louvo nessa noite de ensino da palavra, e eu não tenho muito a dizer aos seus filhos, Senhor. Eu não tenho muito a acrescentar aos seus filhos essa noite. O Senhor sabe que a pregadora dessa noite, que traria o ensino,
não pôde vir, Senhor, por motivo de saúde. Então, Senhor, eu coloquei uma explanação da Tua palavra mediante ao conteúdo que o Senhor me deu. E eu espero que o Senhor tenha falado nos corações, Pai, tanto dos missionários, obreiros, Senhor, tanto dos jovens, novos convertidos e visitantes. Eu espero que a Sua palavra nos produza sabedoria, Senhor, nessa noite, em um nome santo de Jesus. Só quem entendeu um pouquinho dessa palavra que foi ministrada nessa noite de ensino, nessa noite da palavra, dá um glória a Deus aí. Amém. Meus irmãos, aproveitando que você está de pé, pegue o envelope da oferta que está no seu banco, independente de ter ou não oferta, tá? Vou pegar um aqui. Esse envelope, eu sempre falo e vou repetir, ele foi feito para que ninguém veja o que eu estou pondo dentro. Viu, Vilma? É para que ninguém veja mesmo, só Deus. Esse envelope foi feito para você colocar a sua contribuição, independente se os homens estão vendo ou não. E tem um versículo aí atrás, eu falei hoje da lei da semeadura. Quem entendeu a lei da semeadura na minha mensagem hoje, diga glória a Deus. Eu disse que a lei da semeadura está acima das dispensações. E que até no céu você vai colher o que plantou. Até no céu você colherá aquilo que você plantou. E aqui no versículo atrás, eu queria que todos lessem de novo, só para aprender e decorar, que está escrito em 2 Coríntios 9, do verso 6 ao 7, está impresso. Está dizendo assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, ou também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme o pastor mandou. Olha, lê direito ainda não? Olha, não está assim, gente. Cada um dê conforme a igreja mandou. Cada um dê conforme determinou em seu, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Levanta seu envelope para o céu, independente se tem ou não oferta. Sempre falo isso, porque você não vale mais para Deus porque oferta ou porque deixa de ofertar. Também não vale menos por isso. Levanta seu envelope ao céu. Senhor, eu oro, Senhor, por aqueles que não têm o que ofertar essa noite. Parece redundante essa oração, Senhor, mas eu oro e peço ao Senhor que abra a porta, abra as comportas do céu, Senhor, sobre esse que está com dificuldade, Senhor. Prospera, abre os celeiros do céu sobre ele, Pai. Abre portas de emprego sobre ela, Pai, para que tenha em abundância no seu celeiro, na sua casa, na sua despensa, e ainda possa um dia contribuir com a tua obra. Levanta o seu envelope mais alto. Quanto a esse, Senhor, que está ofertando hoje, eu nem preciso orar, porque a sua palavra não mente, Pai. A sua palavra recompensa aquele que oferta e dizima na sua casa. A sua palavra diz que o Senhor repreende o devorador. E como eu acredito na tua palavra, eu já declaro que está abençoado quem é ofertante e dizimista da sua casa, Senhor. Se você crê nessa oração, diga glória a Deus. Pode trazer até o altar. Portanto, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos ofertantes e dizimistas. Não, Senhor, abençoamos, porque quem abençoa é a tua própria palavra, Pai. Sim, Senhor, eu te agradeço pelos contribuintes da sua casa, por aqueles que ofertam, semeiam com alegria, Pai. Façam colher, Senhor, segundo a tua palavra, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, em nome de Jesus. Se você crê que a palavra de Deus se cumpre, aplaude Jesus por esse momento da oferta. Algum aviso? Tem, né, missionário? Chama o povo aqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero nessa noite convidar os irmãos para a nossa quarta vigília, que vai começar às 9 horas, sexta-feira. E eu conto com cada um dos irmãos. O nosso tema é causas impossíveis. O pastor que vai ministrar é o pastor Jeová. Ele já me confirmou que estaria aqui alguns cantores locais aqui da nossa igreja. E você que vem buscar a sua bênção.
Então você está convidado. E eu creio que Deus tem coisas grandes a realizar. Mas não vem para cá com causas que você pode resolver, não, irmãos. Venha para cá com causas impossíveis. Eu não dou conta de resolver essa causa. Eu não posso, mas eu vou lá na vigília do povo eleito, vigília refúgio do Nazareno, e Deus vai te dar a sua vitória. Amém? Você pode crer nessa palavra? Levantar sua mão e tomar posse que causas impossíveis é para Ele, é dele. Tudo é possível ao que crê. Se eu creio e você crê, a vitória vai chegar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor. Irmãos, não vão embora depois da oração final. Não tem um lanchinho ali atrás que as irmãs prepararam com muito carinho. Vem cá, Vilma, faça a oração final aqui para nós. A oração do término. Deixa eu contar uma história engraçada aqui só. Lembrei. Tinha uma irmãzinha de uns 87 anos em Itaberaí, que é a terra onde eu cresci. E a gente sempre orava na casa dela e ela nunca ia para a igreja, até que um dia ela resolveu ir. E gostou e ficou na igreja. E a assembleia tem um termo, né? Irmão, vamos orar pelo término. Vamos orar pelo término. Vamos orar pelo término. Quando inteirou 12 cultos que ela foi, a senhorinha. Ela, irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar pelo término. Ela levantou, veio devagarzinho e falou assim: pastor, mas não é possível, pastor. Já tem um tempão que eu estou jejuando pelo irmão término. Ele não melhorou. Ele ainda precisa de oração. Vamos orar pelo término. E toda a igreja começou a rir, né, daquela situação. E até que o irmão explicou, era o irmão William que dirigia o trabalho. Ele abraçou ela e falou assim: não, irmão, o término é o término, o final do culto. Vamos orar pelo final do culto. Aí ela entendeu que não era o irmão término que estava doente, né? Mas foi engraçado. Vamos orar pelo término, irmão? Senhor Deus, te louvamos, Pai, por mais uma noite aqui na tua casa, na tua presença, por esta palavra abençoada que veio do Senhor. Nós acreditamos, Pai, que cada um que veio aqui hoje, que o Senhor possa abençoar, que volte para suas casas, Pai, que as portas vão ser abertas em nossas vidas, que o Senhor possa nos guardar, Pai, nos ensinar a tua vontade. E nós agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.